Olá, hoje estamos aqui no Morada Acadêmica comentando o evento que nós tivemos na última semana presencial sobre Nietzsche e a filosofia da suspeita. Então nós fizemos aqui um primeiro encontro em Jundiaí e aqui está mais ou menos o nosso mapa, não é? O que nós seguimos e de alguma maneira deixamos em aberto para uma continuidade. Então, fizemos um comentário da biografia nietzschiana, baseada na obra do Lefranc, Compreender Nietzsche, que é da editora Vozes. E a partir dessa biografia comentada, não é, fomos desenhando algumas questões importantes, não é, com relação à periodização da obra, usando a obra de Charles Hangler, que é um dos primeiros biógrafos comentaristas, né, falando de 3 possíveis Nietzsches. Então, o primeiro Nietzsche do pessimismo estético, do nascimento da tragédia, né, depois já trazendo uma oposição entre uma condição apolínea e dionisíaca, e como, de certa maneira, com a filosofia clássica, essa força apolínea, não é, vai tomar conta do cenário do pensamento ocidental. Depois nós temos um segundo Nietzsche, não é, que é o pensador alegre, o transformismo intelectual de Gaia Ciência e Humano Demasiado Humano, de 1878. E a terceira fase, o último Nietzsche, do projeto de uma grande política, assim falou Zaratustra, e Et Homo, não é? Quando ele fala da possibilidade de transvaloração e reafirmação da vida, a colocação do trágico num novo chaveamento, não é? Então, comentamos essa periodização e aí partimos em direção um pouco de um comentário mais aberto sobre a obra nietzschiana, com seus temas, né, como arte, moral, ilusão, verdade, política, conhecimento, religião, questão moral, não é, que é algo importantíssimo. E aí então fomos, na verdade, passando por uma série de ideias nietzschianas, não é, que são bastante complexas, e dependendo do momento da obra isso vai aparecendo também com determinada tessitura. Mas o que me chama a atenção, não é, que a gente conseguiu nesse grupo mobilizar aí os nossos pensadores do Morada, e algo que a gente não conseguiu fazer foi justamente adentrar os aforismos, não é? E aí fazendo quase um mapeamento temático para tentar localizar alguns aforismos sobre alguns temas que me parecem pertinentes. Eu queria comentar a obra Gaia Ciência um pouco mais enfaticamente, como até uma continuidade do Morada naquele primeiro momento, não é? E comentando inclusive o prólogo, que aliás o prólogo das obras nietzschianas sempre são à parte, no sentido de que muitas vezes são escritos anos depois, não é, que Nietzsche publica a obra, e trazem sempre uma rememoração, uma revisão, se é que nós podemos usar esse termo, uma revisão aberta, crítica e no sentido da suspeita, não é, do que se pretendeu a obra. Eu gosto muito do livro Gaia Ciência. Eu acho que é o momento que o Nietzsche está se abrindo, não é, para essa ideia de uma grande razão que vai entender, de certa maneira, não é, esse repensar do mundo da ciência e da própria questão racional de uma maneira muito mais sensível à própria fluidez e o dinamismo caótico da vida, a recuperação dessa força trágica que de alguma maneira foi ocultada, não é, obliterada pela força apolínea pós-era cartesiana. E o livro Gaia Ciência me traz muita riqueza com relação a esse momento da obra, portanto, nietzschiana, não é? Então a gente tem uma das obras que mais celebra a questão da alegria da vida e do conhecer. Acho que a obra Gaia Ciência se propõe a isso. É escrito no momento de Nietzsche que está, né, fazendo as suas andanças pela Itália, um momento que ele mesmo diz que ele está muito bem de saúde, né? Isso é algo importante para esse filósofo que vive carnalmente a experiência da filosofia no seu projeto de vida.
é um momento que Gaia Ciência promulga os impulsos da vida, não é? E de alguma maneira vai tentar reuni-los nessa ideia de uma razão sensível, não é? Sem o imperativo de qualquer um dessas dimensões, ou seja, o sentir ou pensar, quer dizer, já é uma visão complexa, não é? Que depois, agora mais um contemporâneo, o próprio Edgar Morin, de certa maneira, então recupera, não é? De certa maneira, é um preâmbulo de uma obra que para mim é a magistral do Nietzsche, que é o Assim Falou Zaratustra, né? E que vai trazer conceitos fundamentais como eterno retorno, a filosofia como uma arte recreativa, né? E, quer dizer, de alguma maneira, a Gaia Ciência é o livro em que ele reúne o riso e a sabedoria, num segundo momento da sua obra. Temos muitos aforismos falando da vida como obra de arte, não é? O que me parece muito convidativo. Eu usei, de algum modo, essas ideias com a ligação com o cinema, né, no contemporâneo, que é algo que eu pessoalmente estudei no meu doutorado e continuo estudando, escrevendo, não é? E então é uma obra que a mim é muito cara por conta dessas questões, não é? E que deixo então como grande questão para essa semana, acho que um comentário sobre a Gaia Ciência, não é? Que ele mesmo vai dizer, quer dizer, é uma obra que parece ser escrita numa linguagem do vento que dissolve a neve, com petulância, com inquietude, munida de contradição, de uma atmosfera de abril, não é? Que está anunciando também já o inverno, lembrando que ele está falando da Itália, não é? A Europa, como da vitória sobre o inverno, né? Que virá e terá que vir, mas que já tenha vindo. Obviamente ele está usando isso como metáfora, até de uma questão que ele anuncia em Humano Demasiado Humano, que a obra dele é para o futuro, no sentido de que é feita para os espíritos livres, né? Ele tá vivendo, como eu disse, já a esperança da saúde, e ele se encontra no momento que ele mesmo nomina como um momento de um combate, não é? Dessa força da vida em si próprio. Então isso aparece bastante na forma alegre como ele apresenta os seus aforismos, né? E ele diz: esse livro não é senão divertimento. Depois de longo período de privação e impotência, não é? Como ele diz mesmo, quando há então o júbilo da força que retorna. E aqui nós temos algo que no Nietzsche não é muito comum, que ele é um livro que ele fala muito de uma questão da fé e esperança, não fé religiosa, mas numa reafirmação da vida e de uma certa esperança, coisa que alguns teóricos vão inclusive problematizar, enfim, como algo meio atípico de um sujeito que destrói toda a ideia de esperança e fé, que inclusive está conectada com uma leitura bastante ácida da questão da religiosidade, né? Ele diz: há um pressentimento de um futuro de aventuras próximas, não é? De mares abertos, de metas admitidas. Então é uma obra que traz essa tonalização da esperança, não é? É uma relação entre filosofia e saúde. Ele diz que essa é a obra que contempla isso, é a obra que traz a questão da tragédia de uma maneira muito mais fundamental, no sentido do peso que ela tem e vai atravessando, não é, os aforismos de Gaia Ciência. E ele diz: bom, tenham cuidado, né, porque aqui vocês vão encontrar a tragédia, não mais aquela tragédia que foi de alguma maneira também sufocada pela raiz apolínea socrática, mas a tragédia enquanto esse riso, essa alegria desesperada da reafirmação da vida, né? Nessa obra ele diz que de alguma maneira há pontos de repouso e pontos solares de pensamento, onde a partir de um corpo doente, que é a vivência do Nietzsche por muito tempo, né, com as enxaquecas, os mal-estares e tudo mais, ele empurra, impele, traz um espírito para um momento mais sossegado, de brandura, de paciência, quase um momento que ele diz de uma filosofia que funciona quase como um bálsamo, como um remédio, não é? E ele diz: então aqui temos uma filosofia que põe em paz, não é? Acima da guerra, que também é algo que na obra nietzschiana é um pouco atípico, porque o Nietzsche é conhecido por construir um pensamento como se fosse uma máquina de guerra, não é?
E ele diz, então é uma obra que funciona nesse chaveamento da saúde, não é? E muito mais do que... Então ele diz, é um momento do médico filósofo, e acho que Gaia Ciência traz isso de maneira contundente, não é? Ele diz, eu sou um filósofo que percorreu muitas saúdes e sempre as torna a percorrer, não é? Que passou por tantas outras filosofias, mas ele tem que transpor esse estado a cada vez, não é? Para a espiritual forma, a distância, para então contemplar a arte da transfiguração, que ele chama então como filosofia. Ele diz, não somos batráquios, ou seja, não somos sapos, rãs pensantes, não somos aparelhos de objetivar e registros, não é? Nem temos as entranhas congeladas. Temos continuamente movimento. Temos que parir nossos pensamentos em meio à dor, inclusive, né? Dando-lhes maternalmente todo o sangue, o coração, o fogo, um prazer, a paixão, o tormento, a consciência, o destino, a fatalidade que há em nós. Isto é viver, isso significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo que somos e também tudo que nos atinge, não é? Tudo que podemos agir, ou seja, não há outra possibilidade a não ser reafirmar a vida. No que toca à doença, diz o Nietzsche, não estaríamos quase tentados a perguntar se não é ela realmente dispensável ou não, não é? Apenas, ele diz, não, apenas a grande dor é o extremo libertador do espírito. Isso, aliás, está em várias obras do Nietzsche, não é? Essa ideia da dor e da doença como um anzol para o conhecimento, uma dor que não tem pressa, da qual somos queimados como madeira verde e que nos obriga, então, não é, filósofos, a alcançar nossa profundidade extrema e nos desvencilhar de toda confiança, toda benevolência, tudo o que encobre, quebrando, tudo que, né, nos empunha e nos coloca como humanos. Então ele fala, é preciso de alguma maneira trazer essa questão, não é, da alegria, da dor, e o perigo da incerteza. Então, nesse sentido, ele fala, voltamos renascidos, com uma língua mais delicada, para todas as coisas boas, com sentidos mais risonhos, com uma segunda e mais perigosa inocência, não é? O grito teatral da paixão, de uma arte, de uma outra arte, jovial, não é? Que aí ele fecha justamente o prólogo falando dos gregos, que os gregos de alguma maneira seriam esses sujeitos, não é? Que talvez trouxessem essa alegria de viver, e aqui ele está falando muito mais dos gregos antes de Sócrates, acredito eu, os pré-socráticos, os arcaicos, que eram então, ele diz aí, os gregos da aparência, no melhor sentido da palavra, no sentido de que só existe a aparência na visão nietzschiana, não é? E aí ele diz, é preciso olhar para esses gregos, não é? Nas suas tonalizações, nas suas palavras, que são que nos tornam artistas da nossa própria vida. Esse prólogo foi escrito em Gênova, né, no outono de 1886, e como a gente pôde aqui, de uma maneira resumida, obviamente estou comentando apenas, né, só para a gente sentir um pouco a tonalização, é uma obra então que traz esse Nietzsche mais alegre, não é? Um Nietzsche que contempla a questão do conhecimento e da alegria de viver de maneira integradora. Então fica aí o convite para o debruçamento na Gaia Ciência, que seria então a meta para depois desse nosso encontro, e talvez resgatar alguns aforismos ao longo dos próximos dias e ir comentando, não é, nos nossos canais, tá bom? Um abraço.